bem-vindos! Deixa eu só mexer aqui, adicionar uma coisica. Sejam muito bem-vindos, vem chegando gente. Hoje a gente vai falar aí sobre como desenvolver habilidades socioemocionais nas crianças. E eu vou chamar minha convidada para participar, gente. Chegou! Tudo bem, Lucinha? Obrigada pelo convite. Ah, de nada! Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos vocês que chegaram tanto pelo Insta ou depois quando chegar lá no YouTube também, não é? Eu já falei pro pessoal que esse vídeo vai ficar disponível nas duas plataformas, principalmente para quanto mais divulgação, melhor, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. Pessoal, então, se você estiver lá pelo YouTube, Lucinha Barreto, já vai se inscrevendo no canal. Se você chegou aqui pelo Instagram, já vai me seguindo aí, já vai seguindo Camila também, já vai seguindo nas redes sociais, tá bom? Porque ajuda o nosso trabalho, né, Camila? Porque a Com gente certeza. tira do nosso tempinho para poder dividir um pouco dos nossos conhecimentos, de tudo que você já estudou, né? Então, eu vou te apresentar para o pessoal. Tá Gente, ela é joia. da Mari e do Mumu. Ela é escritora, palestrante, editora de livros infantis. Ela é especialista em educação socioemocional, certificando-se em... Aí ela forçou a barra, porque ela me mandou tudo em inglês. Learning and Family Engagement, and foi um acréscimo meu. Family Engagement Education pela Harvard, tá? Porque é de Harvard, gente! Pensa nisso! Coisa de louco! 37 anos e ela é a Camila Comentri! Agora sim, devidamente apresentada, com toda a Muito pompa. obrigada, Lucinha. Não tem nada de chique, não, né? Assim como todo mundo, a gente está estudando, estamos todos em aprendizagem, né? Quando a gente fala de educação socioemocional, é tudo muito novo. Todos nós estamos aprendendo para aprender a lidar com os nossos filhos, para lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos. E primeiro eu queria ver contigo se o som tá bacana, porque O tema de hoje é como desenvolver essas habilidades socioemocionais. Explica pra gente então um pouquinho. eu e a Simone, nós temos a Plug Lab, que é uma startup em educação, né? Então nós desenvolvemos soluções que auxiliem empresas, escolas, instituições que trabalham com esporte, ONGs, a trabalhar em habilidades socioemocionais, competências socioemocionais, não só com crianças, mas com adultos também, né? Mas acho que como a gente é mãe, hoje o objeto aqui da live, a gente vai falar sobre o assunto criança. Então a Simone é psicóloga, super parceira, minha sócia querida, e a gente está aí nesse contínuo aprendizado e tentando facilitar o acesso à aprendizagem socioemocional, né? Como a gente fala, é um tema relativamente novo, né? A gente sabe que a gente vive aí num cenário muito incerto, então as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, elas passam por grandes desafios. Então, é por isso que a gente precisa se adequar e aprender a desenvolver essas habilidades também, além das habilidades e competências técnicas. Então, as competências socioemocionais, elas vêm para trabalhar essas dificuldades que a gente tem nos nossos relacionamentos, as dificuldades que a gente tem para o autoconhecimento, para fazer a nossa autogestão. Então, eu vou explicar durante a live o que são as competências, que competências são essas, por que é importante que a gente aprenda, né, até para instruir os pais, né, para que eles entendam o porquê que a gente precisa trabalhar isso com os filhos, qual que é o papel do pai, qual que é o papel da escola. Justamente Então, isso, Camila, porque a gente tem que treinar os pais, né? Os filhos são um reflexo, esse bloqueio, essa dificuldade dos pais não trabalharem a parte emocional, se autoconhecerem e tudo mais, acaba refletindo, claro, nas crianças também, né? É isso mesmo, a gente traz nossas dores, as nossas questões da nossa infância, as nossas dificuldades, né? Todos somos seres humanos, não é porque a gente vai desenvolver essas habilidades nas crianças que a gente tem tudo desenvolvido, nós também temos que desenvolver. Nós não passamos por isso na nossa
infância, na nossa escola, trabalhar essas temáticas, para nós não era uma realidade, né? Então, é fundamental esse trabalho dos pais. A gente fala muito isso, né? Que não é um papel só da escola e do aluno, é sempre escola, aluno e pais, que é essa tríade que cria força. Não adianta também o pai trabalhar com a criança e chega no momento de socialização, como a gente fala de socioemocional, é como a criança também se relaciona com o outro, né? Então, para dar o conceito, primeiro a gente vai dar o conceito do que é competência. Vamos lá. Qualquer competência, seja ela a que a gente chama de socioemocional ou até uma competência técnica, ela é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Então, quando a gente fala de conhecimento, é o conhecimento teórico mesmo, né? Compreender o que precisa ser aprendido e aprender de maneira teórica. A habilidade já é treinar, é o treinar e fazer, e a atitude é se dispor, é realmente fazer aquela atividade. Então, quando a gente fala de competências socioemocionais, é importante a gente desmistificar de que as crianças e os adultos, todos são daquela maneira e são assim porque é a personalidade, porque é o jeito, porque foi educado daquela maneira. É compreender que as competências socioemocionais, elas podem ser aprendidas em qualquer fase da vida, principalmente na infância, onde existe uma neuroplasticidade, existe mais facilidade para se aprender, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque isso desmistifica aquela coisa de que, meu filho, ele é teimoso, ele não vai. É lógico que algumas crianças vão ter algumas facilidades, né, algumas predisposições para algumas habilidades. Tem crianças que se socializam muito bem, que têm mais facilidade, tem outras que têm habilidades em outros quesitos, mas eu acho que é importante os pais saberem que competências são essas para eles olharem e tentarem olhar para si também e falar no que eu acerto nisso, no que eu erro. A gente está numa fase de aprender junto, né, de gente olhar para nós mesmos e tentar desenvolver para também ensinar as crianças. Então, quando a gente fala de escola, em 2018 o MEC trouxe uma obrigatoriedade de se trabalhar uma série de competências, dentre elas várias são as competências socioemocionais. Então, foi feita uma série de pesquisas públicas para saber que competências, o que era importante se ter na nova escola, para esse novo mundo, para essa nova geração. E aí foi levantada uma série de quesitos, junto com o Instituto Ayrton Senna, que é uma referência em estudos socioemocionais, baseado em estudos internacionais, e aí se definiu nessa nova base. Então, as escolas, elas têm um tempo para se adequar, para conseguir implementar as competências socioemocionais em seu currículo, de maneira, né, onde a própria escola se organize ou contratando um método à parte. Existem vários métodos de desenvolvimento socioemocional. Então, por que é importante a gente falar isso para os pais? Porque existe ainda um certo preconceito de falar assim, aqueles posts que a gente vê, bom dia, boa tarde, valores você aprende em casa. Na escola você só aprende matemática, português e ciências, e não é assim, né? Na verdade, a escola tem uma função social fundamental do aprender a ser, aprender a conviver, ou aprender a fazer. Então, é fundamental que os pais compreendam que a criança vai ser um produto de tudo que ela vai vivenciar em casa, que ela vai vivenciar na escola. Então, a escola também tem essa função. Claro, e você me fez lembrar momentos que meu filho me trouxe, assim, de comportamentos da professora super inadequados, que eu falei assim, e isso refletia no comportamento dele. Então, é aquilo que você falou, se os pais não conseguem trabalhar sozinhos, porque se os professores já têm essa mentalidade de que não cabe a eles passar determinados valores e somente passar a matéria, e assim eram os comportamentos e falas muito agressivas, irônicas, humor negro, umas coisas muito pesadas, que eu falava assim, uau, isso não tem dentro da minha casa. Então entra também esse preconceito, isso que você acabou de falar, né? Os próprios professores não têm esse treinamento, muitas vezes. Tem essas frases já estipuladas? Eu acredito assim, a gente não pode... Alguns. Alguns. Eu acredito que antes quando a gente vai procurar uma escola, a gente tem que pensar muito no currículo, pensar muito no método de aprendizagem para o nosso filho, se aquilo se adequa a ele ou não. Pode ser que durante um tempo se adeque e depois a gente vai ter que rever. Isso aconteceu com os meus filhos. Durante um tempo o tradicional estava ok, depois a gente mudou para o construtivista. Isso numa questão de aprendizagem, né? Quando a gente fala do acadêmico.
Mas os valores da escola também têm que se complementar com o nosso. Acho que é muito bacana a gente também ter esse olhar. Os professores, a gente está falando agora de uma fase específica agora da Covid e tal, eles estão passando por muitos desafios, por uma série de questões que é muito complicado. Então, o professor, ele também precisa ser acolhido, ele também precisa ter essas habilidades desenvolvidas, assim como nós pais, porque é muito difícil você ensinar alguma coisa que você não aprendeu, que não é da sua cultura. E quando você fala de competências socioemocionais, você está falando também de mudança de cultura, né? Então, é muito bacana a gente se abrir para ver a importância de se desenvolver essas habilidades junto com as questões acadêmicas. E essas habilidades não são só aprender sobre emoções, são habilidades que ajudam a criança na própria aprendizagem. Então, os estudos que são feitos com relação à importância e o impacto do desenvolvimento socioemocional nas crianças, eles trazem uma resposta de melhoria acadêmica, de melhor rendimento, de melhor renda quando essas crianças crescem, de diminuição de violência, de diminuição de gravidez na adolescência. Então, tem uma série de impactos, de resultados que trazem um impacto social muito significativo. Então, eu acho que primeiro é isso, compreender, conversar com a sua escola para ver se eles fazem isso de alguma maneira, como fazem, se está sendo eficaz ou não. E acho que nós, pais, também ter um papel, além de cobrar, mas também de auxiliar, de dar as mãos para a escola e conversar com aquele professor, porque tem que ser um trabalho em rede, né? Tem que ser um trabalho junto, senão a gente vai jogando muito um para o colo do outro, que nem na pandemia veio uma questão acadêmica muito forte para nós, pais, que a gente fala, gente, eu não sou professor, mas a gente teve que abraçar uma série de coisas para dar suporte para a criança, porque quando a gente coloca a criança no centro das questões, a gente consegue tomar decisões mais acertadas, né? Então, acho que a competência socioemocional, ela vem trazer aí algum repertório, auxiliar as crianças para lidarem nesse novo mundo. Nós, como adultos, hoje a gente está sentindo na pele ansiedade, depressão, uma série de questões pela nossa falta de habilidade, para a gente não ter aprendido isso na nossa infância, né? Então, a gente está falando tanto dessas competências, eu vou falar um pouco que competências são essas, tá? Lá na Plug, a gente trabalha baseados nesses estudos internacionais e baseados também na realidade aqui do Brasil, a gente trabalha com 5 macrocompetências principais. Dentro de cada macrocompetência, a gente tem microcompetências. Isso facilita muito para que a gente consiga olhar e ver o que é importante. Para os pais é importante saber isso também. E não acreditar que o socioemocional é só aprender sobre emoções, os nomes das emoções. Isso é fundamental, né? Aprender sobre as emoções básicas, aprender a falar sobre as emoções. Mas o socioemocional, ele vai além. Então, a primeira macrocompetência que a gente trabalha é a autogestão. O que é autogestão? Ela traz aí 3 microcompetências, que é responsabilidade e autonomia, determinação e persistência e organização e foco. E quando a gente olha para a autogestão, nós mesmos, como adultos, temos muitos desafios com a autogestão, para organizar o nosso tempo, para ser persistente, resiliente, para assumir a responsabilidade, para ter certa autonomia para fazer as coisas, sem depender tanto da opinião das pessoas, enfim. Então, quando a gente se conhece e a gente percebe que a gente precisa desenvolver também essas habilidades, a gente consegue se conectar um pouco mais com as necessidades das crianças e ajudá-las a desenvolver. Claro. Uma outra macrocompetência é a resiliência e autonomia emocional, que passa pela tolerância ao estresse e frustrações, que é fundamental, ainda mais nesse período onde a gente está tendo muitas frustrações, né? Muitas necessidades nossas estão sendo privadas, a confiança em si mesmo e ter forças para recomeçar, que faz parte da resiliência. E uma terceira macrocompetência é o interesse pelo novo. Então, quando você tem a abertura e vê como algo importante, aprender a aprender algo novo, que a gente chama de mindset de crescimento, onde você sabe que você vai ser capaz de aprender, você tem melhores resultados de aprendizagem, de inovação. A própria inovação é uma microcompetência e a conexão com o diferente. Quando a gente fala no mercado de trabalho mesmo, você conectar-se com novas pessoas, com novas responsabilidades e para um novo ambiente de trabalho, isso tudo faz parte
do interesse pelo novo, porque se eu quero ficar sempre no mesmo local, no mesmo setor, fazendo as coisas da mesma maneira, eu não consigo me abrir para inovar. E aí, quando acontece algo como foi esse ano, como está sendo de grandes mudanças, a gente entra num sofrimento muito grande. Então, esse se interessar pelo novo, para que a gente tenha um maior repertório cultural, para que a gente se conecte com coisas diferentes, assuntos diferentes, também é uma habilidade socioemocional. Como que a gente consegue aplicar isso com a criança, Camila? Sim, Esse despertar para o novo para a criança. Eu acho que a criança, naturalmente, ela já tem grande interesse pelo novo. Eu acho que o encorajamento e não rotular a criança, por exemplo, quando você fala, filho, você é muito inteligente, ela cria uma medalha, um rótulo que ela fala, nossa, eu não posso perder esse meu diploma de inteligente que minha mãe me deu. Então, muitas vezes a criança não se arrisca. Então, é aquele encorajamento de tudo bem errar. Tudo bem você não ser 100%. Isso faz com que ela sempre queira tentar. O prazer por aprender. E o interesse, a curiosidade por coisas novas. Se a gente tem interesse por coisas novas, se a gente volta e meia está num lugar novo, se a gente está lendo algo diferente, se a gente está conversando sobre coisas diferentes, naturalmente você vai criar uma criança um pouco mais curiosa, né? E a inovação, ela parte muito disso, de você tentar sem medo de errar. Tentar de maneira criativa e nova fazer algo que é comum, que você sempre fez da mesma maneira. Então tem essa... Eu vou falar depois do nosso método, de como que a gente trabalha essas competências, mas muito bacana essa sua pergunta, porque esse estímulo para a criança a novos desafios é o que vai fazer com que ela se interesse a novos estudos, a novas coisas, a novas pessoas. E é fundamental que a gente dê esse estímulo e não fique segurando. Às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente mesmo não acredita que o filho vai conseguir. Então, quando a gente consegue dar essa força para a criança de que ela é capaz, de que ela vai conseguir, que tudo bem se ela errar, a gente amplia, né, as possibilidades de aprendizagem dela. A quinta macrocompetência é construir relações, que é fundamental. Então, como que a criança consegue criar conexões? Consegue fazer uma amizade nova, né? Essa é uma microcompetência fundamental, porque às vezes ela fica ali só com os mesmos amigos, e aí chega alguém novo, ela se sente incomodada. Então, como ela consegue se conectar com novas pessoas? O envolvimento e assertividade, que faz parte da comunicação. Então, como ela consegue manter aquela amizade e ser assertivo e conseguir defender a opinião dela, que tem muito a ver também com a autoestima. Então, todas essas macrocompetências, elas têm como base a autoestima e a confiança da criança. E traz algo um pouco mais profundo sobre a maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos e como que a gente constrói essa autoestima ou como a gente detona essa autoestima dos nossos filhos. E a gente pode fazer isso, porque a cartilha para os pais de como desenvolver as habilidades das crianças, ela não é muito clara. Né? Para cada um é de um jeito, a gente tem uma cultura, a gente tem uma história, a gente foi educada cada um de uma maneira, o pai de um jeito, a mãe de outro, então a gente tem esses desafios. E quais são uma terceira, né, microcompetência dentro de construir relações que a gente trabalha quais as nossas estratégias para lidar com conflitos. Então, aquela criança que ela é muito briguenta ou que ela é muito passiva, que ela sofre muito quando tem um conflito, a gente precisa adequar. Porque o conflito, ele faz parte do humano. A gente sempre vai ter conflitos e vai ter diferenças de opinião. E hoje a gente vê essa cultura de cancelamento na internet. Se eu não concordo com a opinião, eu simplesmente paro de seguir, eu detono a pessoa. Então, essa dificuldade que a gente tem de lidar com opiniões diferentes, de lidar com os conflitos, é algo que, se culturalmente a gente consegue mudar, agora a gente vai ter seres humanos um pouco mais tolerantes, né, no futuro. E a quinta macrocompetência que a gente fala, que é a macrocompetência que a gente chama de humanidades, né? Que é a empatia e o respeito, que é fundamental, né? Já que a gente está falando de conexão com novas culturas, com novas pessoas, diminuir o preconceito, né? E ainda mais quando a gente fala sobre feminismo, quando a gente fala... a gente não levanta nenhuma bandeira na Plug, mas a gente fala sobre respeito e empatia. Não dá pra gente levantar, senão a gente teria que levantar todas as bandeiras. Né? Mas a gente fala sobre respeito e empatia, e é por isso que o nosso método ele se adequa a qualquer espaço, a qualquer grupo, né? Porque a gente tenta flexibilizar para que exista o diálogo. Sim. E senso de comunidade, cooperação, também é uma microcompetência fundamental. Né? Aprender a cooperar, perceber que todas as minhas ações, elas
impactam na comunidade de alguma maneira, e isso de maneira negativa ou de maneira positiva, que eu posso utilizar as minhas habilidades, os meus talentos a favor da minha comunidade, a favor do mundo, e estratégias para a paz. Como além de transformar conflitos, eu consigo implementar a paz na minha comunidade. Então, como que a gente faz isso na Plug, né? A gente tem um método de 4 etapas que a gente pode até deixar como dica para os pais, né? Ou até o que a gente fala é o repertório emocional. É muito difícil você conseguir desenvolver qualquer coisa, querer conversar com a criança, querer fazer com que ela se entenda, o que ela fale, o que ela está sentindo, se ela não tem repertório. Então, isso vai desde pequenininho, das emoções mais básicas, que é a raiva, que é a alegria, que é o nojo, que é o medo, transformar isso em palavras, né? Então, quando você estimula o seu filho a dar um nome para aquilo, ele cria ali uma caixinha, né? Onde ali, toda vez que ele sentir aquilo, ele vai construindo estratégias para lidar com aquilo. Então, desmistificar também que não existem emoções boas e emoções ruins, né? A gente chama de emoções mais confortáveis e emoções mais desconfortáveis, né? A raiva, ninguém gosta de sentir raiva, só que ela é um processo cerebral que ela faz parte. Mas como que a gente vai administrar aquilo, fazer a gestão desse sentimento, que é um caminho que é um caminho que a gente precisa aprender, que nós mesmos, como adultos, a gente está nesse processo de aprendizagem. Né? Então, é validar o que a criança está sentindo, né? Nós pais, às vezes, a gente tem muito medo de que a criança, nossa, ela está em sofrimento, ela está com medo, o que eu vou fazer? A gente quer colocar um pano quente e ensiná-la, né, o nome daquela emoção, validar aquilo, é o que vai fortalecê-la para que ela consiga estratégias para lidar com aquela situação. Uma segunda etapa do nosso método criar links de diálogo, né? A gente usa como base a comunicação não violenta. Então, falar sobre ou aquele sentimento, aquela emoção, ou sobre as próprias competências. Então, a gente ensina para as crianças, desde o fundamental, anos iniciais, quais competências são importantes, que estratégias a gente usa, quem que a gente conhece que é muito bom naquilo, que a gente vai dar o exemplo da organização e foco. Quem que eu conheço que é super organizado e focado? E por que aquela pessoa é assim? Então, é quando a gente começa a conversar. E quanto mais a criança fala, mais ela aprende ouvindo a si mesma, mas às vezes quando ela não quer falar, ela aprende ouvindo o outro. Né? Então, o diálogo ele tem um poder muito incrível, principalmente num processo circular, de fazer com que as crianças aprendam. Né? Então, não só as crianças, tá? Os adolescentes, os adultos também. E uma terceira etapa que a gente usa é o storytelling, né? Que é utilizar histórias, o poder das histórias, para trabalhar cases com as crianças. Então, a gente traz cases sobre as dificuldades com relação às competências. Por exemplo, se eu estou falando sobre tolerância, estresse e frustrações, a gente traz cases para falar como que foi a minha dificuldade quando eu não tolerei aquela frustração, quando eu desisti, quando eu não fui determinado e não fui persistente. Então, como que eu lido com aquilo? Então, a gente faz com que a criança construa uma história que tenha um desfecho onde ela criou uma estratégia para resolver aquilo. Como é que é feito? Dá um exemplo. Então, ela faz uma espécie de uma historinha, a gente tem um casezinho, por exemplo, eu perdi no game. Tá. E aí a gente traz histórias referentes a ela, referentes à família, referentes à comunidade. A gente vai dar esse exemplo, eu perdi no game. Então a gente vai fazer uma história do menino que perdeu no game, ele desistiu, e aí a gente lança para a criança. Como que você faria um desfecho para essa história, para ele resolver essa questão? E aí você dá a possibilidade, dá o poder da criança trazer a estratégia que ela quiser. Então, não levar respostas prontas, não ensinar para ela resolva dessa maneira, é colocá-la para pensar. A gente tem que acreditar que a criança, por mais que ela ainda não tenha a vivência, ela vai ter que criar maneiras, e é muito bacana que as crianças vão ouvir histórias de outras e falar, olha que legal esse jeito que ele usou para resolver, e é assim que a gente aprende, porque é sobre aprender questões da vida, são questões da vida. Então, só que o que a gente faz? A gente organiza isso em temáticas para que elas tenham um repertório maior de história, seja se eu trouxer um conto ou se eu trouxer uma história de vida, a gente está falando sobre exemplo, a gente está falando sobre construir referências. Quando tem um enredo,
isso fica muito melhor guardado no cérebro da criança e ajuda ela no que eu falei, criar estratégias para lidar com aquela situação. Não, E uma última... isso. E aí você percebe que a gente está passando pela construção da competência, quando eu falei de conhecimento, habilidades e atitudes. Então, conhecimento, eu trabalhei o repertório, eu trabalhei o diálogo para aprimorar esse repertório, e quando eu falo de habilidades, é a hora das histórias, onde eu estou treinando a vida real, né? O ensaio para a vida real com essas histórias. E a atitude vai ser quando elas vão para a vida mesmo fazer isso. Então, na quarta etapa, o atitudinal, a gente trabalha com projetos. A gente leva temáticas, hoje a gente trabalha com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão na Agenda 2030 da ONU, que falam sobre questões de meio ambiente, questões de igualdade de gênero e tudo mais, que facilitam com que a criança faça projetos. Então é nessa hora que a gente vai ver se ele consegue trabalhar em grupo, se ele é persistente no projeto dele, como ele organiza aquele projeto de uma maneira inovadora, porque o nosso futuro, o futuro de mercado é um futuro que ele vai exigir inovação, vai exigir essas habilidades para empreendedorismo. Então, a gente, para se conectar com pessoas diferentes, para a gente ser mais inovador, a gente vai precisar se conectar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, né? Eu acho que a diversidade é que faz com que a inovação apareça. Então, a gente trabalha com essas 4 etapas, instrumentalizando o facilitador, através do diálogo, para conseguir desenvolver essas competências. E os pais podem fazer isso. Entendi. Como é que na prática, Camila, a gente consegue fazer isso, observar que a nossa criança ela não tenha persistência? Como que a gente faz para trabalhar isso? Você está falando na persistência em específico ou qualquer habilidade? Qualquer. Você vê que eu acho que larga tudo muito fácil, tanto também por conta da tecnologia, que tudo é muito assim. Por exemplo, tá assistindo um desenho, ela já vai e tira. Não é como antigamente, nós assistimos o desenho até terminar para esperar o próximo. Hoje tudo é muito... E se perdesse, tinha que esperar outro dia. Aí tem que esperar, né? E tem o horáriozinho certo. Hoje não. Então, assim, criança não gostou, tirou. Não gostou, tirou. E ela é questão de segundos. Então, assim, ela fica tão acelerada e ela não tem essa persistência, não é? E não fica só no jogo, no desenho. Ela fica para tudo. Então, ela fica porque ela quer o brinquedo logo, ela quer tudo logo. Porque está sendo treinado com essa nova geração tudo rápido, né? A tecnologia, ela é um grande desafio para nós, né? A Simone, minha sócia, ela dá uma palestra excelente sobre isso, sobre os prejuízos que a tecnologia traz quando ela é inserida muito cedo na criança. Existem estudos, existem até empresas que tentam fazer com que a gente use a tecnologia a nosso favor. E não tem como falar a tecnologia é prejudicial. A tecnologia, ela faz parte desse novo mundo. A gente precisa aprender a lidar com ela. E realmente, quanto mais a criança está ali com as telas, o nível dela de resiliência, ele é muito baixo, porque ela tem o que ela quer. Ela tem uma resposta muito rápida. E isso faz com que a criança fique mais ansiosa, menos resistente às frustrações e realmente menos persistente. Ela fala, gente, não tá dando, eu largo, porque se eu largar tem outra coisa. Então, quando a gente fala de questões mais específicas, por exemplo, uma matéria difícil que ela tem que aprender, um instrumento musical, eu acho que é trazê-la para a importância daquilo e encorajá-la. Para que, não deu, mas você vai conseguir, vamos continuar. Não é um trabalho fácil. É um trabalho que precisa do nosso acompanhamento e da nossa persistência também. E olhar, será que eu também não desisto fácil de quando eu estou falando com meu filho? Será que eu também não estou persistindo? Né? E esse despertar de interesse é que é fundamental. Ele precisa ter interesse, ele precisa ter vontade. E esse interesse, essa vontade, parte de uma série de estímulos, né? Entendi. Que mais? Não, você falou com tantos pontos bacanérrimos, que assim você foi falando e eu já queria fazer programas, várias noites aqui de bate-papo com você, porque rende, né? Cada tópico que você traz. Não, né? Cada uma dessas microcompetências é um universo. A gente está tentando trazer assim de maneira para trazer um panorama para as pessoas verem o quanto que isso é importante, é fundamental para desenvolver com as crianças e conosco mesmo, nós como adultos. A gente também está com dificuldade de lidar com as nossas frustrações, a gente também tem dificuldade de se organizar e de ter foco, de construir e manter as relações. A gente vê aí nesse mundo polarizado, né, a questão da empatia, do respeito. Então a gente tem uma mudança cultural muito
complexa, mas que a gente acredita que é possível, né? Através da informação, através da aprendizagem, né? Através da abertura para isso. Maravilhoso, gente, tá isso num dos tópicos que você trouxe. Ela fica tão envolvida nesse mundo tecnológico, no jogo, que, por exemplo, se ela tiver numa reunião com várias pessoas, não agora, gente, no Covid, tá na vida normal, tá lá todo mundo socializando, a criança não socializa, né? Ela tem essa dificuldade. O que que a gente faz, então? A gente fala, tira esse joguinho daí. Você fala no caso de uma reunião de família? Cada família tem a sua estratégia. Eu penso assim, tudo tem que ser negociável, né? Eu tenho um jeito de colocar horário, colocar limite e estimular. Cumprimenta, fala oi, vamos conversar, é o estímulo. E ela tem que ter prazer em estar ali, né? Para ela ter prazer em estar ali, sempre o jogo vai ser mais prazeroso, porque o jogo atende ela o tempo inteiro. Ela faz o que ela quer. Ela tem aí, ela manda e ele faz, ela manda e ele faz. E na vida social não é assim. Ela fala, nem sempre lê ouvida, as pessoas não fazem tudo que ela quer, porque essa é a vida real. Então, eu acho que quanto mais a gente puder limitar, melhor. É muito difícil com os adolescentes, é um desafio. Então, é uma série de combinados que tem que ser feitos e envolver a criança nas questões do cotidiano e do dia a dia para que ela se sinta importante também em outras atividades. Então, quando a gente consegue envolver a criança nas tarefas de casa, aos poucos colocar responsabilidade, ela começa a se sentir pertencente. Então, às vezes o que está acontecendo, às vezes numa reunião de família, ela não se sente pertencente daquilo. O mundo dela é um mundo virtual. Então, como que ela consegue colaborar? Como que ela se sente importante e ouvida? Será que a gente também, na hora da reunião da família, eu também não fico super no meu celular? Né? Às vezes eu fico. Então, é a nossa fuga também, muitas vezes, a tecnologia. Então, eu acho que é ter esse olhar e conversar muito. E falar, olha, conversar antes. A gente vai estar numa reunião assim, a gente vai fazer um combinado, que não vai ter o celular num tal momento. Porque é importante que você pelo menos ouça, que você pelo menos converse. Depois a gente pode negociar um tempinho no final, se para você for tão importante. Mas eu falo para você que esses momentos vão passar e depois você não vai ter a convivência com essas pessoas. E é um trabalho de formiguinha, é um incentivo. Não vai adiantar achar que você vai conversar de primeira e eles vão achar, nossa, ótimo ficar sem celular e sem o jogo, vão adorar. Não, eles não vão adorar. E às vezes a gente vai ter que frustrar aquela criança ou aquele adolescente, a gente vai ter que frustrar. O nosso papel não é fazer nossas crianças felizes, a gente precisa ensinar uma série de coisas e a frustração está nesse caminho, né? Excelente, excelente. Você falou aí sobre respeito, né? Eu estava conversando com meu filho esses dias, um vídeo de um homem, um rapaz de 20 anos, tendo chiliques de criança. Eu falei, filho, você tem 10 anos? Imagina, tá parecendo uma criança de 10 anos aqui, esse rapaz. E ele com muita falta de respeito. Então, a gente também tá presente, né? Perceber, de repente, esses vídeos, algumas coisas do dia a dia que você pode dar lições para o teu filho, para tua filha, não é? Falou assim, olha que feio, que comportamento desrespeitoso, não é? Olha, assim, eu acho muito curioso. Você não precisa falar assim, ó, filho, você precisa ser assim, respeitoso. Quando você fala também, até indiretamente, puxa, que vergonhoso, né? É tão bonito um homem que é maduro, que é educado, porque você quer direcionar a mente dele para isso, né? Que ele cresça. Eu acho que esses exemplos da vida real, eles são fundamentais. E se eu consigo criar desde pequeno uma abertura e uma conexão e o diálogo com o meu filho, às vezes eles mesmos trazem questões para a gente conversar. É aproveitar tudo. E eu acho muito legal quando vê algo que seja estranho, fala assim, o que você achou disso? Antes de falar a tua opinião. O que você achou? E jogar para ele, né? Qual é a opinião dele, o que ele sentiu, o que ele olhou, o que você acha que ele deveria fazer? Muito bom. Né? Eu acho que é assim. Então, assim, tudo que a gente impõe, existe uma certa resistência. Quando a gente constrói junto, aquilo começa a fazer parte também da vida da criança. Então, eu acho que a gente se colocar também num lugar que todos estamos aprendendo sobre relações humanas e todos estamos com dificuldades, né? Mas existem caminhos, existem meios da gente ser um pouco mais... Isso vai muito também de eu ter muito claro quais são os meus valores como ser humano, quais são os meus valores como mãe, como pai, quais são os valores fundamentais da nossa família que a gente não abre mão, né? Então, eu acho que essa base forte também ajuda muito a direcionar as outras competências.
Sim. Agora, assim, que alerta você daria para os pais de uma criança que ela não está conseguindo se socializar? Quais são as dicas e observações que alguns pais têm que ter com essas crianças? Socializar com os amigos, com a família e tal. Bom, isso tudo a gente tem que ficar bem atento, né? Pode ser uma série de questões, pode ser no caso que a gente vivencia aqui, o autismo, que existe essa dificuldade de socialização. Tem que ver se é uma dificuldade, ela realmente não consegue, ou se ela não quer, ou que entraves ela tem. Quando é algo muito persistente, a gente sempre indica buscar ajuda de um psicólogo. A gente não precisa esperar o nosso filho ter grandes crises ou grandes questões para a gente buscar ajuda psicológica. Se numa febre a gente procura um PS, a gente não tem que esperar ter uma pneumonia grave para ir no hospital. A gente não precisa esperar chegar num nível de ansiedade, ou de estar muito recluso, ou de estar muito fechado. Às vezes aquela criança está passando por um sofrimento, né, onde ela está sentindo algum incômodo no convívio social, ou ela está com a autoestima muito baixa. Podem ser uma série de questões. Então, a gente sempre indica procurar um profissional que vai ajudá-la e que vai te orientar. Né? Porque pode ser uma série de coisas, pode ser uma série de desconfortos, podem ser medos, ou pode ser também, a gente também tem que tirar um pouco aquilo de que a criança ela não precisa ser falante. Tem crianças que são realmente um pouco tímidas e não tem essa vontade de estar conversando, de estar socializando. É muito bonitinho quando é pequenininho, conversa com todo mundo, mas às vezes tem crianças que não curtem e a gente tem também que aprender até onde a gente tem que respeitar esse espaço. Bom, você né? Até onde a gente não pode forçar algumas coisas. Então, a ajuda do psicólogo é muito bom, porque esse feeling como pais, pra gente é um pouco difícil, né? Porque a gente tem um ideal que a gente quer, a gente tem a família que a gente quer que eles conversem. Então, a gente tem que pôr no centro a criança, o que ela precisa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho nas 2 versões. Eu tenho o que foi mais falante e tenho a minha filha que ela é mais quietinha, mais delicada. E ela é assim, não forço também, né? Se quiser conversar e tal. Então eu tenho as 2 versões para eu treinar. Eu acho treinando com os 2. E se encaixa muito nisso que você falou, respeitar também o comportamento, a atitude. Se é sadio, não tem por que a gente querer mudar esse jeitinho deles, né? Camila, muito obrigada. Viu? Se você quiser dar mais alguma dica, orientação. A gente tem lá das vogais, os números, das cores, é chamada Coleção Primeiras Lições, fui eu que escrevi. E essas são esse é o jabá nosso, né? Mas essas são as dicas, assim, o que eu falo para os pais é muita calma, buscar apoio, né? Sempre tentar conversar, tentar aprender, é tudo muito novo, todos nós estamos aprendendo, mas saber que é possível, né? Desenvolver essas habilidades, é possível a gente conseguir um relacionamento harmonioso com os nossos filhos, né? Mas tudo precisa de dedicação, de estudo, de tempo, de disposição, de intencionalidade. Às vezes uma simples conversa, mas se você tem aquela intenção, ela ganha uma força de transformação. Então eu acho que a gente ter essa consciência da importância dessas habilidades já é um grande caminho. Maravilhoso. Obrigada, Camila! Mostrar você. Obrigada a você, Luci. Obrigada por você ter compartilhado teus conhecimentos conosco, ter dado essas dicas para os pais, mães, se você tem sobrinho, se você tem neto, se você tem filho, se você conhece a filha da vizinha, olha, vai compartilhando com todo mundo. Se você estiver no Instagram, dá um sinalzinho aí, e se você estiver lá no YouTube, que eu vou disponibilizar também esse vídeo no YouTube, também vai compartilhando com todo mundo que você ama. Um beijo para você que nos acompanhou nesse vídeo. Beijo, Camila. Obrigada pelo convite. Tudo de bom. Obrigada a você por ter participado. Gente, se inscreve no canal lá no YouTube. Vai também seguindo a gente aqui. E a gente agradece. Beijo no seu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Beijo, Lucinha. Tchau, tchau.